no justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com o risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz um sorriso, é um gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente.
apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que um disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. o que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. Vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar E o amanhã será melhor. é só você acreditar. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. Mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada,
Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Boa noite. Vamos à nossa oração inicial da reunião dessa segunda-feira. Vamos elevar nosso pensamento buscando o nosso Mestre querido e rogar a Ele, o nosso guia, modelo, exemplo para toda a humanidade, que abençoe primeiramente a todos os habitantes do nosso querido planeta Terra, nos dois planos da vida. Que a paz se estabeleça em definitivo e que possamos ser irmãos em Cristo, irmãos em Ti, Senhor, para que a fraternidade,
a solidariedade, o amor ao próximo se façam presentes em nossas vidas a partir de 2022. Que esse ano seja um ano especial, um ano diferente, ainda que as dificuldades, os problemas, as aflições e as dores permaneçam, que possamos estar atentos aos nossos irmãos, né? Amando o próximo como a nós mesmos, porque esse é o ensinamento que o Senhor nos ofereceu quando esteve aqui. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua luz, pelo Teu amor, pela Tua força, que o Senhor possa permanecer conosco em todos os instantes de 2022, para que sigamos o Teu exemplo de amor a todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Mestre querido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Saudações a todos, com o desejo de estarmos ligados a Jesus Cristo em pensamentos, atitudes e principalmente em sentimentos. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos no capítulo 6, Vida Espírita, Relações de Além-Túmulo. A questão é 290. E Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os espíritos respondem que depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Bem, nós sabemos que estamos sempre reencarnando. E essas reencarnações, elas servem para que nós possamos progredir, adquirindo experiências no dia a dia. E através dessas experiências, nós vamos burilando nosso espírito, combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo e todas as ervas daninhas que nos escraviza. E vamos nos libertando pouco a pouco através dessas experiências que muitas vezes nós chamamos de sofrimento, mas são verdadeiras dádivas, as experiências muitas vezes amargas que passamos aqui na Terra. Mas nós precisamos de nos experienciar, nós precisamos de vivenciar
as nossas necessidades, para que possamos progredir. E nessa idas e vindas, nós encontramos espíritos simpáticos e espíritos antipáticos durante essa estadia aqui. Mas nós vamos, pouco a pouco, criando laços com esses entes, né? Com os nossos parentes, com os nossos amigos, e vamos estreitando esses laços naquele clima de sociedade minúscula ali, da família, né? Daqueles que nos cercam, e vamos pouco a pouco desenvolvendo o amor. Mas temos sempre aquela preocupação de, quando deixarmos aqui a terra, né, voltarmos à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, de não encontrar aqueles que amamos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes mais próximos, os nossos amigos. Então fica sempre aquela dúvida: será que eu vou viver com eles novamente? Será que eu vou me lembrar deles? Como será a vida após túmulo? Então, os Espíritos nos explicam que isso depende da nossa sintonia de uns com os outros aqui. Nós não podemos viver com todos, porque vai haver diferença entre nós. Um vai estar aqui num plano, num objetivo mais lento, o outro vai ter um objetivo mais mediano de progresso, o outro vai ter mais pressa em desenvolver. Agora, é importante que nós sigamos os exemplos de Jesus, sigamos, tenhamos na mente que, se nós nos unirmos, nós estaremos juntos sempre, porque é da prática dessas experiências que nós vamos nos fortalecendo. Agora, temos que entender que cada um de nós vai estar se encontrando numa situação diferente, mas através da sintonia, daqueles que mais estão, mais se encontra com os objetivos únicos na perseverança, de adquirir o amor, de aquele que procura ser mais humilde, de compreender o próximo, de praticar a caridade. Esses estarão mais próximos no além-túmulo. Mas é necessário que estejamos na mesma sintonia. Nós temos um exemplo da família de André Luiz, por exemplo, né? Quando André Luiz chegou no plano espiritual, teve muitas dificuldades, mas assim que ele foi levado ao nosso lar, ele soube que foi resgatado por intercessão da mãe dele. Mas naturalmente nós sabemos que não é só pela intercessão da mãe dele, também foi um pouco mérito dele, porque naturalmente ele não era um espírito que fazia mal para os outros, ele fez mal para ele mesmo. Por isso que passou por todas aquelas experiências dolorosas no umbral. Mas logo que ele teve a oportunidade da mãe dele visitá-lo, né? E então
conversaram e tal, e de vez em quando a mãe dele ia lá estar com ele, mas ele sempre recebia a mãe dele, né? Ele não ia até onde a mãe dele estava, né? Vivia. E assim os parentes também, né? O pai, o avô, sempre numa situação até degradante, né? Então eles foram uma família que viveu assim sintonias diferentes uns dos outros, né? Os pais, o pai e o avô, numa sintonia bem inferior à de André Luiz, e de André Luiz bem inferior à mãe dele, né? Então eles não se encontraram lá com facilidade, né? Sempre vinha o superior para ajudar o inferior, e assim é a lei de Deus. Então nós podemos vivenciar com aqueles que estaremos sempre na mesma sintonia, né? Isso é muito importante. Então aqueles que nós estamos atualmente, nós estamos vivenciando dentro do lar, dentro daqueles que são mais próximos, como amizade, devem se conectar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os pensamentos evoluídos, com os pensamentos ligados ao bem, à caridade, ao amor. Aí sim nós nos encontraremos, estaremos vivenciando juntos no plano espiritual. Agora, a privação, por que da privação? Por que ele fala privação aqui é uma punição? Por quê? Porque se eu quero encontrar um ser querido no plano espiritual, eu vou me esforçar, né? Isso vai ser um incentivo para que eu busque melhorar, para que eu possa alcançá-lo, possa vivenciar com ele, possa viver na mesma sintonia dele, ou na mesma instância que ele se encontra. Então eu que devo me esforçar para ir até ele, para poder viver com aquele ente. Assim como o André Luiz, né, se esforçou para um dia estar junto da mãe dele, naturalmente, né? Então a privação é um estímulo para que aquele que está na retaguarda, né, ele possa trabalhar mais para buscar aquele que se encontra na vanguarda, né? Então é necessário que nós procuremos os exemplos de Jesus, né, e possamos adquirir virtudes através do amor, né, para que possamos encontrar nossos entes amados e, quem sabe, até ajudar aqueles que se encontram mais inferior a nós, ou que nós possamos, se estivermos em situação de privação, nós possamos adquirir o estímulo para buscar aqueles que se encontram à nossa frente, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz do Cristo seja conosco no nosso encontro, no nosso esforço de hoje, de estudarmos, de aprendermos o Evangelho. Hoje, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um capítulo que Kardec colocou logo no início dele
a parábola do festim de bodas, demonstrando para a gente que não nos basta nos filiarmos à religião, no caso nosso ao espiritismo, ou mesmo nos filiarmos a outras escolas de fé, se a nossa conduta diária, se a nossa vida não refletir essas lições que a gente aprende. Ou seja, não nos será contado quantas vezes a gente foi ao templo, nem se eu conhecia mais ou menos a Bíblia, a Torá, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um outro livro sagrado de uma outra escola de fé, e sim a vida que eu vivi. A forma com que eu amei meu semelhante, a forma com que eu tratei aqueles que estavam à minha volta, no dia a dia. Sejam eles muito ou poucos, mas a forma com que eu vivi com eles. Isso é o que nos conta, isso é o que nos vale. Não é à toa que no nosso estudo de hoje é a última mensagem desse capítulo 18, que é o seu item 16, onde consta, conforme aqui a mensagem de Simeão, o Espírito de Simeão, ditado em Bordeaux, no ano de 1863, o seguinte subtítulo: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Mostrando para a gente, conforme ele nos fala ao início, o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, ele nos diz aqui mais adiante: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, o que nos marca, o que nos distingue como cristãos, conforme Jesus fala também no Evangelho de João, naquele instante em que ele ceava com os apóstolos pela última vez, ele dizia claramente para eles o seguinte: olha, vocês não serão conhecidos por uma marca exterior, por uma vestimenta, por um tipo de se trajarem, de se vestirem, né, ou por uma marca, enfim, seja ela qual for, mas sim por se amarem muito uns aos outros, pelo amor em prática, pela caridade praticada. Essa é a marca que distingue o cristão, pela disposição do sacrifício pessoal, da renúncia daquilo que nos favorece em benefício de quem está à nossa volta. E daí então, meus irmãos, o Espírito de Simeão dá continuidade na nossa lição de hoje. E nós vamos aqui, nos nossos comentários, nos concentrar no que Simeão começa a nos dizer daqui por diante. Nós vamos, portanto, trazer algumas ilustrações que vão demonstrar para a gente a importância da árvore do cristianismo, que é a comparação que ele faz. Comparação essa muito feliz, e que inclusive é tida, é tomada, utilizada pelo próprio mestre, quando faz referência às suas lições que ele nos legou. Então vamos lá. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem, ou seja, essas palavras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Ou seja, Simeão nos fala, precisamos compreender bem essas palavras. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Então, nós vamos começar a ver aqui a respeito da árvore do cristianismo, ou seja, a partir de uma semente única, maravilhosa, depositada na humanidade pelo próprio Mestre, iniciou-se uma árvore sublime, que estende seus ramos, seus frutos e que de fato nos acolhe, nos descedenta, né? nos alimenta, nos sacia, e é aquilo que de fato a gente busca na vida. Continua Simeão dizendo: os ramos, ou seja, da árvore do cristianismo, e seus frutos são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas.
Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então, quais são os frutos da árvore do cristianismo? A fé, a vida feliz, a esperança. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então, meus irmãos, vejam que nessa primeira parte, Simeão faz referências corretas ao que nós fizemos, nós, humanidade, fizemos com a árvore do cristianismo ao longo dos séculos, até que nos chegasse a doutrina espírita. Qual que foi o nosso papel? Foi o do jardineiro infiel, do mau jardineiro. Do jardineiro que não foi zeloso com o seu trabalho, que deixou em segundo plano, ou que entendeu de modificar a árvore conforme os seus pontos de vista, podando-a, tampando, ou seja, modificando em sua natureza, fazendo com que ela, aos poucos, fosse ameaçada em sua própria existência. E isso, meus irmãos, nós vamos ver quando a gente estuda e analisa a história do cristianismo. Até o 3º século da era cristã, ou seja, nos 300 primeiros anos da nossa atual era cristã, nós tivemos o cristianismo praticamente mantido em suas características iniciais. Características iniciais essas que eram a humildade, o cultivo do amor ao próximo, a necessidade da simplicidade daqueles que o professam, a ausência de sacerdócio. Os templos cristãos eram sinônimos de casas de oração, estudo e trabalho, onde ali se reuniam não somente para estudar e divulgar as ideias do Cristo, mas para acolher os necessitados. Foram as primeiras enfermarias, os primeiros hospitais do mundo, tal como a gente vê, por exemplo, na descrição da Casa do Caminho, no estudo que a gente tem feito do livro Paulo Estevam. Assim eram as primeiras igrejas cristãs. Os recursos, meus irmãos, que chegavam aos cristãos de então, eram sempre revertidos à assistência aos necessitados, que procuravam naquelas casas, naquelas primeiras igrejas, um repouso, um alívio, um amparo para suas necessidades, muitas vezes as mais prementes da vida. Só que o que acontece? Após o 3º século, depois de tantas perseguições, prevaleceu aquele ditado assim: se não pode vencê-los, una-se a eles. E foi então que o poder da época, o poder existente à época, que era o Império Romano, depois de tanto combater, depois de tanto sacrificar, seja em Roma, seja nas cidades que faziam parte do Império Romano, entre elas, por exemplo, Lyon, que era uma cidade nas Gálias, né, na atual França, e na qual, por exemplo, os sacrifícios de cristãos eram constantes, e ali havia uma comunidade heróica de cristãos que ainda assim resistia e permanecia divulgando, levando o Evangelho e assistindo em nome do Cristo os que lá se aportavam. Roma, então, decidiu, por meio do imperador Constantino, inicialmente trazer uma lei no ano de 313, conforme nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, chamada o Edito de Milão, no qual permitiu-se a liberdade religiosa no Império Romano. Ou seja, era o fim das perseguições.
que foram se consolidar no ano de 324. Entretanto, meus irmãos, mais tarde, o que começou a acontecer dali por diante? Emmanuel nos fala assim, ó. Logo depois da vitória de Constantino e a sua ascensão como novo imperador romano, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suzerana e censora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, fez sentir a força de suas determinações arbitrárias. E aí, continua Emmanuel, 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra, para o esforço de salvação e de experiência, e tão logo abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesmos, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Então isso aqui Emmanuel já dizendo que como que foi essa evolução até a criação do papado, por exemplo, né, da figura do Papa no ano de 607, com ascendência sobre todas as demais igrejas cristãs do Ocidente, né, do mundo que se tinha até então. No capítulo seguinte do mesmo livro A Caminho da Luz, que é o capítulo 16, Emmanuel ainda conta assim pra gente, ó. Por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que interessassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. Que imitassem as reuniões da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição de Jesus, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores. Ou seja, já era algo que o povo estava acostumado com o politeísmo romano. Pelo culto fácil do mundo externo, tão ao gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, meus irmãos, a gente vê que o caminho de deturpação do cristianismo iniciou-se nessa época, quando optou-se pelo culto externo, que era algo já do culto romano aos deuses pagãos, ou seja, da crença politeísta deles. Por quê? Porque era mais fácil. E aí, então, ao invés de ensinar as lições de Jesus em sua pureza, em sua simplicidade, foram alterando a árvore do cristianismo, podando o ramo da humildade, podando o ramo, a galha da caridade, introduzindo ali enxertos de sacerdócio pago, introduzindo ali enxertos, mais tarde,
de perseguições àqueles que não fossem cristãos, e aí vieram as cruzadas, veio a Inquisição. Introduziu-se ali os templos suntuosos, diferentes do que o Cristo fazia e defendia, pedindo, por exemplo, que os recursos fossem para os necessitados, e não para erguerem-se basílicas, igrejas suntuosas, repletas de ornamentos, repletas de ouro, de pedrarias, enquanto o povo à porta muitas vezes passava fome. Então, meus irmãos, foi essa a ameaça feita à árvore do cristianismo, que sofreu bastante, mas não acabou, não morreu, sobreviveu ainda assim. Agora, como foi possível a árvore do cristianismo sobreviver e voltar a florescer nos nossos dias atuais? Voltar a nos dar frutos de esperança, de alegria, de consolo, de certeza da nossa verdadeira vida, do destino que nos aguarda, da nossa condição de filhos de Deus e de anjos no futuro, de criaturas redimidas no futuro. Para isso, meus irmãos, foi necessário o zelo e o cuidado do próprio Mestre, do semeador divino que, observando que a sua árvore dadivosa sofria ameaças de existência, sofria a possibilidade de ser tão deformada ao ponto de perder a sua essência, foi então que o Mestre resolveu transplantá-la, mover o seu solo original para uma terra mais favorável, salvando aquela raiz, salvando a sua essência, a sua seiva, mas transportando-a de lugar, para que ela, portanto, voltasse a crescer e florescer e voltasse a prometer de cobrir, de saciar todo mundo na epopeia do seu evangelho, na sua maturidade, quando ela então vai ter extensão, força, vitalidade máxima. Como que foi esse transplante? E aí, meus amigos, a gente começa a compreender o porquê de sermos hoje a maior nação, a principal nação espírita do mundo, do planeta, na condição de habitantes, de residentes, de filhos da pátria brasileira. Vamos lá. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu tenho, a minha edição é um pouquinho mais antiga, eu acho uma capa belíssima, com o céu todo estrelado. E logo em seu primeiro capítulo, vamos ver aqui o diálogo de Jesus com um de seus mensageiros, com um de seus encarregados mais diretos e responsável por uma grande tarefa na condução espiritual da humanidade terrestre. Conta-nos Humberto de Campos, irmão X, nesse primeiro capítulo, o seguinte: o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. As sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. A gente já tinha na ocasião, aqui por volta do século XIV, o movimento das cruzadas, a ocorrência da Inquisição, no qual misturou-se a defesa das ideias de Jesus com a morte de pessoas, com o derramamento de sangue de irmãos nossos em humanidade, algo completamente afastado do legado do Mestre. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, ou seja, o último quartel do século XIV, entre os anos de 1375 e 1400, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. O planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo,
e embalde seus olhos compassivos procuravam o ninho doce do seu evangelho. Então o mundo ainda apresentava todo aquele desequilíbrio, todas aquelas dificuldades, frutos ainda da ambição, do orgulho, da vaidade no coração dos homens. Foi então que ele chama um de seus cooperadores mais diretos e lhe fala: Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre, a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como povo de infinitos tentáculos, a destruir as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. E mais adiante fala o mestre: infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, uma vez que ainda se encontrava o mundo na Idade Média, especialmente no que diz respeito à vida coletiva na Europa, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina, da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. Foi então, meus irmãos, que Jesus segue o diálogo com Eliu e mais adiante lhe questiona, lhe aborda no seguinte sentido: Eliu, pergunta ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E aí, meus irmãos, a gente observa o seguinte: qual seria o símbolo da redenção humana? Qual que é o símbolo mediante o qual nos basta olhar para que a gente lembre da maior injustiça já praticada na Terra e da reação mais sublime possível diante dessa mesma injustiça? É o símbolo da cruz, no qual o Mestre, o Cordeiro de Deus, a pureza em sua essência, detentor das virtudes, dos atributos mais sublimes a que podemos aspirar, injustamente foi condenado, sacrificado e ainda assim não reagiu no mesmo teor da agressão sofrida. Não reagiu com violência. Pelo contrário, nos ensinou a lição do perdão, do esquecimento das ofensas e de que e por aí, aliás, nos mostrando como lidar com o sofrimento na vida. Haja vista que o mestre não tinha merecimento para passar por aquilo. Ele assim o fez para que nos ensinasse a sofrer, sem revolta, sem queixa, sem lamentação, com espírito de aceitação e de olhos voltados para Deus. Então foi o que Jesus pergunta: onde no mundo que se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Onde se enxerga a cruz nos céus? E aqui, meus irmãos, talvez você já tenha observado que nós temos ao fundo a bandeira de nossa pátria. E esse símbolo se ostenta para a gente com clareza, bem no centro de nossa bandeira, que é o símbolo do Cruzeiro do Sul, mostrando para a gente um símbolo no céu sublime, do qual lembramos do próprio Mestre e que só é observável no hemisfério sul, em especial nos céus do nosso querido Brasil. Foi então que Eliu lhe disse: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Foi então que ele e Eliu se dirigiram para o continente americano e Jesus, de mãos erguidas para o alto, ou seja, o mestre, com toda a sua grandeza, dirigia-se a Deus erguendo suas mãos para o alto,
invocando a bênção de seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclamou. Vejam o que o mestre disse. Ao final do século XIV, observando a sua árvore, a árvore do Evangelho ameaçada, deturpada, quase morta, pelas transgressões dos maus jardineiros que cuidavam dela até então. Foi então que o mestre disse: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Ele iria reencarnar no seio do povo português. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades dos oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. No futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E aí, meus irmãos, inicia-se então os planos do Cristo. Reencarna Eliu na condição de Henrique de Sagres, pioneiro da escola que levou mais tarde o seu nome, a Escola de Sagres, em Portugal, e aquele povo, então, desenvolve as técnicas necessárias para chegar ao continente, mais tarde chamado de América, especialmente nas terras que formam a nossa pátria, e para começar ali o transplante, o plantio da árvore que o Cristo cultivou um dia. Não é à toa, meus amigos, que ainda nesse capítulo comenta Humberto de Campos. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E no capítulo seguinte, após a chegada dos portugueses e com a preocupação de Henrique de Sagres, já no mundo espiritual, preocupado com o rumo que se dava a evolução daquela pátria ainda colônia que nascia e as possíveis invasões estrangeiras, Jesus lhe chama calmamente e lhe diz, e Humberto de Campos felizmente resgatou esse registro do mundo espiritual, no qual o mestre dizia o seguinte: Eliu, afasta suas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão,
pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas, ou seja, gigantescas realizações. Antes de o estar ao coração dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. E é aí, meus irmãos, que a gente vê, portanto, o surgimento do Consolador prometido e a sua frutificação, o seu desenvolvimento, a sua florescência no Brasil. Porque aqui preparou o Mestre o terreno propício para que nós entendêssemos o seu Evangelho, novamente em sua pureza primitiva, novamente da forma que o Mestre deixou, fugindo de tudo aquilo que os homens acrescentaram no cristianismo que não foi deixado por Jesus, que os homens acrescentaram como maus jardineiros, para que hoje a gente cultive a boa árvore, a boa semente do cristianismo puro. Por isso que no final da mensagem Simeão nos fala: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. E não é à toa, meus irmãos, e já concluindo a nossa participação, que na introdução, no prefácio do livro Os Mensageiros, redigido, legado por nós, o prefácio por Emmanuel, porque o livro Os Mensageiros é de André Luiz, Emmanuel nos fala no prefácio o seguinte: quando ele redige aqui, inicia o prefácio, ele nos fala o seguinte, que ele gostaria de grafar e destacar a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Ou seja, tem tarefa para todos nós. Busquemos o trabalho que nos compete. Iniciando, meus irmãos, pelos pequenos exemplos, pela vivência do Evangelho no dia a dia. Engana-se quem pensa que o trabalho na nova revelação estaria limitado, por exemplo, à divulgação da doutrina, à condução, à leitura dos estudos e a reunir, a catalogar essas páginas que nós temos disponíveis. Essa é uma das frentes de trabalho, mas as frentes são numerosas e os trabalhadores muitas vezes são inconstantes e ainda são poucos. Portanto, nós temos um trabalho grande pela frente e feliz daqueles de nós que buscarmos o trabalho que nos compete, como jardineiros da grande árvore da vida. Essa é a nossa grande tarefa na existência atual. E nela que nós vamos nos redimir, nos tornar pessoas melhores e assim cumprir o objetivo que nos foi dado nessa existência. Meus amigos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação,
pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.